Bom dia! Iniciaremos agora mais um webinar da Pelissari e desta vez trazendo um tema um pouco mais longe do fiscal. Estamos falando agora de facções. O que é uma facção no âmbito têxtil? Qual é o impacto que ela tem no seu time to market? E principalmente qual é o impacto dela no seu custo? E hoje a gente vai falar de um tema fiscal diferente, não tão fiscal, voltado um pouco para processos, mas sim, iremos abranger de fiscal a processo. Então seja bem-vindo a mais este webinar da Pelissari, que iniciaremos agora. Como eu já tinha comentado, a gente vai passar um pouquinho do histórico de webinar, vamos passar sobre o mercado que está acontecendo hoje no ramo fashion e têxtil, quais são os problemas, qual é o impacto e como mitigar a presença de uma facção no nosso fluxo produtivo. Como que a gente consegue ter uma inferência sobre isso? E qual que é o nosso institucional e, obviamente, dúvidas que possam ocorrer. Então, falando um pouquinho do histórico da Pelissari, com webinars, em 2016 a gente está fazendo diversos webinars e um dos webinars que a gente está fazendo é da parte fiscal também, de áreas de negócio e áreas que aumentem e proporcionem maior capacidade de vendas. Convido a todos a buscarem nosso YouTube, tem no YouTube oficial /Pelissari, e lá você conseguirá encontrar todos os nossos webinars. E agora, falando um pouquinho deste último webinar que é da régua fiscal, obviamente, talvez você não possa não ser a pessoa responsável pela área fiscal, mas encaminhe para a sua área fiscal, pois ela vai com certeza se beneficiar deste webinar, onde explicamos cada uma das alterações que irão ocorrer em 2016 e 2017. Então, falando de têxtil, falando de ramo fashion, de moda, o que está acontecendo no mercado? O mercado do Brasil hoje é o que mais cresce, é o de moda. Nós já somos o 5º maior consumidor de moda mundial e o segmento de vestuário é o 5º maior do globo. Isso quer dizer, então, que tem muitos novos clientes aparecendo, tem muitos consumidores que estão aparecendo e estão demandando uma qualidade maior, uma personalização maior ou ainda características específicas para eles. Com isso, precisamos sim nos adiantar e trabalhar para que você consiga atender essa necessidade de mercado. O mercado pede uma personalização, o mercado pede um tempo mais rápido para chegar uma coleção nova, a gente precisa sim ter isso, capacidade de atender essa demanda. E a SAP, por ter uma presença expressiva no ramo de varejo e no ramo têxtil, ela consegue pegar cada um dos nuances de cada etapa do processo. Então, desde a montagem e fabricações dos fios, da tecelagem, a gente vai conseguir sim também atuar no varejo, entender o que o cliente final está buscando. Então, o que a gente consegue salientar, principalmente, atualmente, que está acontecendo? O próprio diretor da BVTEX, que é a Associação Diretiva de Varejo Têxtil, já está comentando. Precisamos, sim, aumentar a nossa capacidade de produção e a nossa competitividade. Que só assim a gente vai conseguir garantir o crescimento que precisamos. E isso diretamente impacta em alguns pontos. A gente tem que ter o time to market extremamente alinhado com as nossas coleções. A partir do momento que existe o desenho e a concepção de uma nova coleção, eu não posso ter um tempo de latência muito grande para colocar essa coleção à venda no meu ramo varejista. Eu preciso reduzir esses tempos. E um grande fator de redução desses tempos, um grande impacto que possa ocorrer, é justamente as facções no meu processo produtivo. Eu tenho que ter um fluxo de caixa voltado para a inovação. Nós sabemos que os consumidores atuais, eles buscam cada vez personalizações maiores, buscam que a peça realmente traduza o que ele sente naquele momento. Então eu preciso ter uma coleção que possa renovar-se muito rápido. O meu consumidor se renova, a minha peça precisa se renovar. E o que a gente pode falar de engajamento? Hoje os nossos maiores marqueteiros das nossas marcas são os nossos consumidores. Eu preciso que os nossos consumidores
tenham engajamento e eles mesmos façam a nossa propaganda. Olha, a marca X eu visto, ela é muito boa, ela tem peças inovadoras, ela tem uma peça diferente que realmente traduz o que eu gosto, o que eu sinto, que me cai muito bem. E obviamente quando você fala que você está tendo um engajamento e uma sintonia com o consumidor, e você está produzindo diversas opções de mercadorias com um tempo muito curto de time to market, isso impacta diretamente na sua grade. Você tem que ter sim uma grade integrada ao seu planejamento financeiro, ao seu processo produtivo, à sua área de suprimentos. Cada passo desse vai sim impactar na sua grade. Você ter a correta previsibilidade de como o seu consumidor se comporta e como os seus fornecedores se comportam para atender a sua necessidade e o seu processo produtivo suporta a produção para a venda, é necessário e é vital você ter tudo isso integrado num único ponto e ter a sua grade alinhada ao seu processo. Então, tem alguns outros pontos ali que a gente acaba situando. Eu preciso reduzir meu custo de venda, meu padrão de qualidade tem que estar sempre constante. Obviamente, cada um desses pontos, eles são sim importantes. Mas eu creio que os grandes pontos são o desenho de uma coleção não pode levar muito tempo para chegar à minha loja. Ou seja, eu tenho que sim ter um time to market muito afinado e a minha coleção ela tem que inovar todas as vezes. E eu não posso inovar numa coleção e ter um alto estoque depois porque não conseguiu vender. Eu tenho que ter um engajamento conversando com uma grade, conversando com uma previsibilidade de vendas. Eu preciso sim ter tudo isso em sintonia. E qual que é o problema da gente começar a colocar uma facção? A gente sabe que diversas empresas do ramo têxtil utilizam facções. E a gente está falando aqui que ela impacta no time to market, impacta no meu custo. Mas o que são esses impactos? Quais são os problemas efetivamente eu ter uma facção? O processo de facção é eu tirar uma parte da minha linha de produção e terceirizar ela. Ou seja, eu posso ter uma facção que eu contrato para fazer corte, uma facção que eu contrato para fazer bordado. Eu começo a tirar uma parte do meu processo produtivo e terceirizá-lo. Mas o que eu posso terceirizar? Eu posso terceirizar qualquer parte do meu processo? Sim. Você pode sim terceirizar qualquer parte do seu processo e isso pode ter diversos ganhos para você, além dos problemas que a gente está pontuando. Então, os principais pontos positivos. Você deixa de ter uma grande equipe, você consegue trabalhar com mais agilidade nos volumes que você está prevendo. Então, se você planeja produzir 1000 camisas, você não precisa, talvez, contratar pessoas adicionais para fazer o processo de corte, por exemplo. Você consegue demandar isso do teu fornecedor, que já vai ter um bolsão que aguente trabalhar com volumes maiores ou menores. Eu consigo, sim, reduzir o meu time to market se eu trabalhar de uma maneira muito afinada. Eu consigo reduzir o meu custo. Talvez não o meu custo unitário da peça, mas o meu custo de investimento. Então, eu tenho diversos pontos que eu consigo trabalhar com o uso de uma facção. E a facção nada mais é do que uma terceirização. Ela tem alguns nuances legais que mudam. Por exemplo, você não tem aquele ponto de codependência legal, você não tem um risco aliado tão grande, mas ela é, bem dizer, uma terceirização. Então, se eu estou falando que eu tenho pontos positivos, que a facção pode me ajudar, qual que é o problema efetivo? O que a gente tem de necessidade? Quando a gente fala de facções, a facção ela pode sim ter alguns impactos. Um bom impacto é no teu processo. A partir do momento que você tem uma área de corte, uma área de costura e uma área de bordagem, por exemplo, pegando um ciclo bem curto, você tem a visibilidade de todo o teu processo. Você consegue ter inferência sobre ele. A partir do momento que você tira um desses processos e terceiriza, você acabou de perder um pouco da sua gestão sobre aquela situação. Então,
É complicado? Pode impactar sim no seu processo. Você tem que entender muito bem o que você vai terceirizar, o que você vai mandar para uma facção e o que você não pode mandar para uma facção. A identificação disso é basicamente analisando o seu processo, analisando quem vai ser a facção que você vai contratar, quais serão os pontos, os tempos necessários para que aquele processo seja executado. Então tem que ter muito cuidado no seu processo. Qual é o meu risco fiscal? O que impacta fiscalmente? Nós sabemos que preciso ter uma gestão do que está sendo enviado para facção e eu preciso saber o que a facção já me retornou. Ah, ok, André, mas isso a gente já faz, a gestão. Isso é um processo natural. Eu sei que eu mandei um tecido compatível com um corte de 1000 camisas, tem que me retornar 1000 camisas. Mas está dentro do prazo? Ela está levando o tempo necessário? Eu estou fazendo a correta gestão desse prazo? Porque eu sei que se eu levar mais de 180 dias para fazer o retorno, eu preciso informar ao governo que eu tenho uma mercadoria que é minha, está no poder de outros, e talvez eu tenha que tributar isso. Ou pedir mais prazo. Porque o governo me exige que a cada 180 dias eu retorne essa mercadoria ou tribute. Então, como é que está essa gestão? Eu estou visualizando que todas as minhas notas fiscais de remessa já voltaram em todos os seus saldos? Como é que está? Eu tenho essa gestão fiscal também? E qual que é o meu risco? Eu posso ter um fornecedor que não entrega em prazo. Eu posso ter um problema com o fornecedor a ponto de ele me entregar no prazo, mas mudou a minha grade e agora eu tenho muito mais matéria-prima para o meu processo subsequente do que eu precisava. Então eu tenho que ter uma correta gestão do meu processo. Por isso que a grade ela tem que estar extremamente alinhada ao seu processo de subcontratação de facções, ao processo de terceirização. Porque senão sim, o teu risco e a tua área fiscal podem ser impactadas. E principalmente o teu processo produtivo de vendas. Imagine a situação de você ter feito uma análise onde para este mês nós precisamos produzir um número X de peças, porque a nossa grade alinhada com a nossa previsibilidade de vendas diz que precisaremos de 100 camisas tamanho 42. Ok, você manda para o processo de facção o corte do tecido e manda para o processo seguinte de facção a costura deste tecido. Aí você recebe uma demanda de 1.200 camisas. Você não tem mais o tempo hábil para você trabalhar em cima da tua facção, de fazer um pedido adicional, alguma coisa assim. Então você tem que ter uma gestão muito, muito precisa de cada um dos pontos que estão sendo terceirizados para cada um dos pontos que você tem de inferência sobre essa terceirização. Ou seja, a tua própria grade e a tua previsibilidade de vendas. E como que a gente consegue mitigar esses riscos? O que pode mitigar? Principalmente, a correta manutenção e acompanhamento de grade. A grade, ela nada mais é do que um afinamento entre o que eu tenho de peças a produzir, em quais tamanhos, cores, em qual data. Eu tenho todo um processo de planejamento de produção que está alinhado ao meu processo de vendas. Então, eu tenho que entender essa grade, eu tenho que planejar os materiais que serão necessários para essa grade e, principalmente, entender o que pode impactar nesta grade. E só assim eu vou ter uma grade extremamente alinhada ao meu processo de vendas e produtivo. E, claro, ao meu processo de suprimentos dos materiais para que eu possa ter a grade. Você já começou a primeira mitigação. E, obviamente, a partir do momento que você tem um controle total da tua grade e você tem uma previsibilidade de vendas e de mercado, você também tem um controle do seu custo. Porque aí você consegue negociar melhores faixas com os seus fornecedores. Você consegue negociar melhor preço com a sua área de facção externa. O grande ponto é
tenha a sua grade em mãos e utilize o melhor dela para fazer a gestão de custos e time to market. Porque só assim você vai conseguir ter uma negociação maior de custos e conseguir apertar o teu time to market, você demorar menos para ter uma peça em stand em venda já. Hoje já se discute muito que os projetos não podem ser mais pautados em ROI, que é o retorno do investimento. Eu tenho sim que começar a pautar os meus investimentos em time to market. Hoje é um fator extremamente importante dentro de qualquer indústria e não deveria ser diferente nas áreas de facções e nas áreas têxteis. Então, foque em um grande alinhamento da sua grade, com todas as inferências que ela pode sofrer, que assim você consegue mitigar o impacto da facção. E se você é uma facção que está provendo esse serviço para os seus clientes, para as outras indústrias de têxteis, entenda como você pode suportar a operação dele, qual que é a tua margem de trabalho, o que você consegue ofertar de melhor, para que você não impacte o custo e time to market dele e ele continue utilizando você como uma facção. Falar de facções é um ponto de extrema dor para o ramo têxtil, pois ele precisa sim da facção para melhorar os seus investimentos e ele precisa sim dessa ajuda. Mas o impacto que isso gera no custo da peça final e no tempo é muito grande, porque você tem todo um tempo de logística. A peça sai da fábrica dele, onde ele tem o tecido, por exemplo, ele manda para uma facção de corte, depois manda para uma facção de costura. E por último volta para ele, por exemplo, para bordagem. Entre cada processo que ele foi mandando para diferentes facções, ele teve um tempo de logística. Esse tempo de logística, dificilmente a gente consegue fazer uma redução dele. Então eu não posso mandar uma quantidade X de tecido para corte em determinada facção e ficar parado o rolo antes de corte. Eu preciso que esse tecido chegue lá para corte, já seja cortado o mais rápido possível. E aí sim, eu, facção, vou estar ajudando os meus clientes. O tempo do material dentro da minha casa tem que ser o menor possível. Eu tenho que ter uma gestão completa do que ele está pedindo, eu tenho que ter uma gestão completa de como minha equipe está trabalhando. E principalmente, eu tenho que alertar a ele, eu tenho que retornar sim essas mercadorias em tempo que fiscalmente esteja legal. Porque senão eu vou ter um problema fiscal, eu vou precisar pagar impostos a mais, isso vai gerar apenas mais uma oneração de meu custo. E como que a Pellissari consegue ajudar em todo esse processo? Como é que consegue ajudar nessa área fiscal? Para ajudar nessa área fiscal, a Pellissari tem uma solução de mercado que, diferente de outras soluções, ela é extremamente próxima ao SAP, ela é junto, dentro, trabalha com a mesma base, ambiente, é totalmente integrado, que te ajuda a dar essa gestão fiscal. Ela traz todo esse cuidado fiscal da sua operação. Desde a entrega de obrigações que você vai precisar entregar, mas também cuidar deste material de terceiros que está em meu poder. Cuidar dos materiais de terceiros, dos meus materiais que eu estou mandando para terceiros. Sim, nós temos as ferramentas e formas de fazer essa gestão. E trazemos também para os nossos clientes, através de N projetos que já executamos no ramo têxtil, toda a expertise de traduzir melhor as técnicas de gestão de grade, gestão de custo, gestão de time to market. Trazemos as melhores práticas em como minimizar cada um destes impactos. Temos diversos projetos entregues e entregues sim no ramo têxtil também. Então eu deixo aqui um convite para todos, entrem em contato com a Pellissari, busquem um pouquinho mais de informação sobre o que efetivamente a gente pode fazer para minimizar o meu custo, ou ter um controle maior da minha grade, ou ainda ter uma melhor controle e uma redução do meu time to market. Que aí sim eu vou conseguir provar
o retorno dos meus investimentos, pois o time to market é um dos principais pontos a serem trabalhados. Deixo aqui um espaço para dúvidas e agradeço a presença de todos.